Daqui a pouquinho, 19h30, estaremos iniciando a transmissão, nosso estudo bíblico, nosso encontro aqui do gabinete do pastor na sua residência. Estamos apenas fazendo um teste. Daqui a pouquinho estaremos entrando no ar. Aguardo você.阿西莫已准备好。阿西莫已准备好，正在等待连接设备。Ready. Waiting for device connecting. 阿西莫配对成功了。Paired.
Dentro de poucos minutos, 19 horas e 30 minutos, nós teremos o nosso encontro e a gente está fazendo um teste. Obrigado a todos vocês que já estão sinalizando, já estão se apresentando. Sandra Garcia, Leomar, Francisco Gama, Valda Panizzi, Marilene Bronzato, tanta gente tremenda, Roberto, Fernanda. Daqui a pouquinho, 19h30, teremos o nosso grande culto de adoração, buscando a presença do Senhor. Aguardo você. Olá pessoal, boa noite. Vamos dar início nesse momento à nossa reunião, nosso culto de adoração ao Senhor. Nós tínhamos intenção de fazer este culto na igreja, tínhamos intenção de, na verdade, estarmos lá em adoração ao Senhor, mas em razão da dificuldade que o nosso país e o mundo todo está vivendo, nós estamos fazendo então essa transmissão. É uma experiência nova para mim e eu peço que você, irmão querido, sinalize como é que está recebendo a transmissão. Não é muito a minha praia esse tipo de atividade, né? Mas eu estou buscando fazer o melhor. Então nós vamos iniciar o nosso encontro orando a Deus. Hoje eu quero falar sobre esperança. Quero pedir a graça de Deus para a nossa vida e eu quero pedir a você que se reúna com a sua família. Nós vamos hoje pensar sobre esperança.
a esperança, a esperança, a esperança. Mesmo vivendo uma situação caótica como essa que o mundo inteiro está vivendo, nós cremos que há esperança. Então, meus irmãos, nós vamos nesse momento orar a Deus. Eu quero convidá-lo, aonde quer que você esteja nessa hora, se unir a mim em oração. Senhor Deus, querido Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua graça nesse momento que nos reunimos para adorar o Teu nome. Eu oro para que a palavra que vai ser ministrada alcance muitos corações, trazendo refrigério, trazendo renovo para cada um de nós. Eu peço a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Por favor, diga aí como é que você está recebendo a transmissão. Eu já vejo aqui sinalizando para nós o Nelson, Valéria, Mônica e Alex, Raquel Dias, tanta gente maravilhosa que está acompanhando, Nathalie Frazão, Ronaldo Garcia. Por favor, você já pode ir aí dando seu ok, faça a sua inscrição, compartilhe com seus amigos, chame outras pessoas para fazerem parte desse encontro. E é uma experiência nova, como eu disse, eu estou muito na dependência de Deus. O meu jeito é mais de proclamação, eu estar atrás de um púlpito, pregando, movimentando, mas a circunstância nos leva a essa nova modalidade de ministração na palavra de Deus. Eu quero, nesse início, ler um texto da palavra do Senhor que está no Salmo de número 130. Então, eu quero pedir a você, mais uma vez, convide seus amigos, passe agora o link, como eu estou vendo aqui, nosso irmão Pedrinho já compartilhando o link do nosso culto, né? Compartilhe com outras pessoas para que muitos possam acompanhar esse momento, né? Talvez até pessoas que não podem ir a uma igreja, que estão como nós impedidas de participarem do culto. Esse é o momento de nos debruçarmos na palavra do Senhor. Como eu disse no início, eu vou falar sobre esperança. Bom é ter esperança. Eu quero começar lendo o Salmo de número 130, que diz assim: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Ó Senhor, ouve a minha voz. Estejam os teus ouvidos atentos ao meu clamor por misericórdia. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, ó Senhor, quem subsistirá? Mas contigo há perdão, portanto, és temido. Aguardo ao Senhor, e minha alma o aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pela manhã, mais do que os guardas pela manhã. Espera, ó Israel, no Senhor, pois no Senhor há constante amor e nele a plena redenção. Ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Uma vez mais, o versículo de número 1 e a primeira parte do versículo de número 2, que nos dizem assim: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Ó Senhor, ouve a minha voz. Daqui a um pouco nós vamos... Se você quiser também registrar o seu pedido de oração, pode fazê-lo. Eventualmente, pode ser que a conexão caia, mas coloque na conta da compaixão e da misericórdia. Então, se você quiser deixar registrado aí o seu pedido de oração, na medida do possível, eu quero ler e nós vamos então compartilhar os pedidos de oração. Como essa transmissão é uma tentativa de alcançarmos os membros da nossa igreja,
embora nós tenhamos muitas pessoas que acompanham. No domingo passado, nós tivemos a grata surpresa de vermos cerca de 1.400 pessoas acompanhando o culto, né? A visualização, ela chegou a quase 2.000, ou até ultrapassou 2.000 pessoas. Estou vendo aqui também pastor Cícero, amado irmão, acompanhando lá da Espanha. Oh, que coisa legal, pastor Cícero, amado irmão, Vero, pequeno Hugo, recebam aí o nosso abraço. É a oportunidade de todos nós saudarmos, então, nosso querido pastor Cícero. Mas, como eu dizia, esse culto, ele é um momento de encontro da nossa igreja. E eu quero, nessa hora, encorajar você, membro da Segunda Igreja Batista de Barra do Piraí, a sua fidelidade nas contribuições em razão do fato de que nós não estamos nos reunindo, mas as nossas responsabilidades, elas permanecem. Esta palavra não é para você, amigo, que não é da Segunda Igreja Batista, mas você que faz parte da Segunda Igreja. E nós temos aqui apresentado a nossa conta para que você possa fazer a sua oferta, o seu dízimo, né? Banco Bradesco, agência 0555, conta Bradesco, agência 0555, e a conta é a conta poupança número 32120, dígito meia dúzia. Conta 32120, dígito meia dúzia. Se houver, de alguma forma, a necessidade da colocação do CNPJ da nossa comunidade, vai estar aqui nesse vídeo, mas eu quero também, nessa hora, dizer aqui qual é o nosso CNPJ. 29 817 541 barra 0001, dígito 99. Repetindo, CNPJ 29 817 541 barra 0001, dígito 99. Você podendo fazer por transferência ou de alguma outra forma, é uma palavra para os membros da nossa igreja, não é? Para aqueles que fazem parte da comunidade da Segunda Igreja Batista de Barra do Piraí. E mais daqui a pouco nós vamos orar, agradecendo a Deus por tantos que têm contribuído, por tantos que têm mantido a sua fidelidade, entendendo que a nossa responsabilidade como igreja prossegue. Os muitos projetos que a igreja tem, as muitas atividades que a igreja tem. Quero aqui também destacar nossa querida irmã Ilza Maria Soares, que está acompanhando, Marco Aurélio Vieira, Edson e Cláudia, casal querido, Angélica Ramos, William, um abração William, Sidneia, Regina Lúcia, tantas pessoas, né? Aqui um pedido de oração, a Fátima faz o pedido de oração pelo irmão Nivaldo, que sofreu um acidente de moto e vai operar agora à noite. Nós vamos orar pela vida então do Nivaldo, né? E se você tiver algum pedido de oração, como eu disse, a gente vai citando e com as limitações que a gente tem, mas a gente vai citar e a gente vai orar certamente por esses pedidos de oração. Nessa hora, então, nós vamos falar com Deus, nós vamos colocar vários pedidos diante do Senhor. Eu quero muito encorajar você que está aí com a sua família, né? Talvez na sua sala, no seu quarto, olhando no seu celular. Se você estiver acompanhado de alguém, transforme este no momento de oração da igreja, um momento, uma reunião de oração. Então eu quero
Pedir a você que se una agora à pessoa que estiver ao seu lado. Eu quero apresentar alguns pedidos de oração. Nós temos aqui o pedido do Nivaldo, né? Fátima, que pede pela vida do Nivaldo, a Angélica Ramos, que pede pela saúde dela, né? Ela não está podendo ir ao médico, nós vamos orar. Na medida em que os pedidos forem chegando, nós vamos citando. Mas eu quero relembrar os pedidos de oração que nós fizemos no domingo. Nós devemos orar pelos cientistas que estão se debruçando na busca de uma vacina que possa resolver esta dificuldade. Nós vamos orar então pelos cientistas de várias nações que estão pesquisando, e nós estamos crendo que em breve nós teremos então essa situação controlada, resolvida, como já foi vivido em outros momentos. Devemos orar também pelos profissionais de saúde que estão lá na linha de frente, no fronte de batalha, né? Cuidando dos enfermos, que em razão da profissão eles não podem praticar o isolamento social como nós estamos fazendo. Devemos orar pelos profissionais de saúde, devemos orar pelos comerciantes e pelos autônomos, comerciantes, empresários, né? Porque para além da questão do vírus, há desdobramentos dessa dificuldade, como empresas que estão fechadas, o comércio que está fechado, né? Então esses empresários, esses geradores de emprego, eles precisam muito da graça de Deus, né? Para que tenham uma recuperação logo que seja liberado o retorno ao trabalho. Talvez profissionais liberais, autônomos que não têm carteira assinada, né? E eu quero muito, muito, muito encorajar você a orar por essas pessoas, orar pelos profissionais de saúde, orar também pela vida do presidente do Brasil. Aqui não se trata de questão política, é o presidente eleito, independentemente da bandeira partidária que carregue, nós temos uma incumbência bíblica de orar por aqueles que governam, e o presidente da República do Brasil precisa muito da graça de Deus, né? Nas decisões que são tomadas e que têm uma afetação gigantesca para esse país de dimensões continentais. Nós precisamos incluir o nosso presidente da República nas nossas orações, né? Vamos apresentá-lo diante de Deus, a sua equipe de ministros, especialmente aqueles que estão sendo mais solicitados nesse momento de enfrentamento da situação de patologia, de doença. Então a gente deve apresentar esses problemas, além, obviamente, daqueles que eu estou vendo aqui, Michele, nosso irmão Pedro Paulo, que pede oração, José Luiz está lá também acompanhando em oração, né? Pelos trabalhadores que não estão podendo, obviamente, trabalhar e, sem dúvida, preocupados com a manutenção dos seus trabalhos, o sustento da sua família, e tantos outros pedidos aqui, a Conceição, que pede, né, pela filha que trabalha lá no hospital, portanto, profissional voltada para a área da saúde. E nós vamos fazer isso nesse momento. Nós vamos orar. Eu quero lhe encorajar a curvar a sua cabeça comigo, e nós vamos falar com Deus nessa hora. Senhor Deus, querido Pai, nós citamos aqui alguns pedidos de oração e queremos nessa hora, nessa grande corrente de intercessores, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, colocar cada vida diante do Teu trono. Apresentamos, Senhor,
os profissionais da área da saúde, Pai, que estão lá na linha de frente, combatendo, cuidando, Senhor, não somente por eles, mas por seus familiares. Oramos, Deus, pelo comércio das cidades do nosso país. Oramos pelos empresários. Oramos pelos profissionais liberais. Oramos pelos autônomos, Senhor. Ó Deus, que por não terem renda, certamente convivem com o fantasma do medo de manutenção das suas famílias, Senhor. Oramos pelos cientistas do mundo inteiro, Pai, de várias nações, que estão compartilhando conhecimentos, que estão buscando, Pai, de forma intensa, como controlar essa pandemia, Senhor. Mas queremos apresentar também os nomes citados aqui, vários deles, gente que precisa da tua graça, que está enferma, pessoas que vão submeter-se a cirurgia, gente que está se recuperando, Pai. São tantos os nomes, cada um deles citados aqui. Eu os coloco diante do teu trono, Senhor. Quero pedir ainda, meu Deus e meu Pai, para que a boa mão do Senhor não permita que o nosso país viva uma crise política, Senhor, um conflito social, Senhor. Tem misericórdia desta nação. E por fim, eu quero te agradecer por aqueles que estão compreendendo a importância da manutenção da sua igreja, os membros da Segunda Igreja Batista em Barra do Piraí, que estão contribuindo, que o farão, que o Senhor os abençoe. Não permita que falte o alimento na sua despensa, na sua mesa. Fala-nos através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, ou livro de Lamentações, que é conhecido como Lamentações de Jeremias. Então eu quero convidá-lo a me acompanhar na leitura desse texto. Por gentileza, vá sinalizando, nós já somos aqui 151 pessoas assistindo, não é? Você pode fazer a sua inscrição, você pode dar a sua opinião, para que a gente possa, na medida do possível, melhorar. Aqui, irmã Fernanda Eca, que está dizendo que são 2 pessoas assistindo na sua casa, né? Então, leve em conta aí a limitação que a gente tem, mas eu creio que a gente pode ser ricamente abençoados pelo Senhor. Livro de Lamentações, eu quero ler o capítulo 3, e nessa ocasião eu quero, de alguma forma, fazer como se fosse um estudo bíblico. Um estudo bíblico. Pastor Cícero orando lá também. Ô irmão querido, que bom ver que você está também aqui acompanhando e sinalizando. Lamentações, o tema da nossa mensagem nessa noite é este: bom é ter esperança. Bom é ter esperança. Lamentações, capítulo 3, vem logo após o livro de Jeremias, capítulo 3, que diz assim: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Deveras, ele volveu a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele e quebrou os meus ossos. Levantou trincheiras contra mim e me cercou de amargura e trabalho. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Cercou-me com um muro e não posso sair. Agravou os meus grilhões.
Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Como urso de emboscada, como leão em esconderijos, ele desviou os meus caminhos, fez-me em pedaços e me deixou desolado. Entesou seu arco e me pôs como alvo à flecha. Fez entrar no meu coração as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo. E a sua canção o dia todo. Fartou-me de amarguras e saciou-me de absinto. Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinzas. Fui privado de paz. Esqueci-me do que seja a prosperidade. Então eu disse: pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e da amargura. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Entretanto, disto me recordo e, portanto, tenho esperança. Entretanto, disto me recordo e tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. As suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o buscam. Preste bem atenção agora no versículo de número 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fica em silêncio, porque Deus o pôs sobre ele. E o versículo de número 29, versículo final da nossa leitura, que diz: esconda o rosto no pó. Numa outra tradução, aparece da seguinte forma: ponha a sua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Eu quero nessa oportunidade, então, meditar nesse texto. Na verdade, eu preciso lhe dar algumas informações. O tempo em que Jeremias escreveu esse livro era um tempo muito trágico. Em alguma medida, o nosso tempo se assemelha ao tempo de Jeremias, ainda que a situação na qual Jeremias estava colocado e dentro da qual ele escreve este livro era muitas vezes mais grave. Eu vou lhe mostrar no texto. É um tempo de incerteza, como era na época de Jeremias. Os noticiários que nós presenciamos na mídia são mensagens que apontam para tempos ainda mais dolorosos que vêm à frente. A reboque da questão da saúde, já se prenuncia problema na economia, problema político, algum tipo de insegurança que vai sendo formada e plantada no coração das pessoas. Muitos sentimentos já estão tomando o coração de muitos de nós. Tristeza, o medo, a angústia, a perda, há pessoas que já estão perdendo. E, nesse momento, nós precisamos ressaltar que alguns valores, que eu não vou chamar de sentimentos,
mas alguns valores fundamentais precisam ser enfatizados, precisam estar gravados dentro do nosso coração. Quais sejam? A fé, o amor e a esperança. Nessa ocasião, eu quero focar na palavra de Jeremias, quando de forma muito eloquente ele diz: bom é ter esperança. Versículo de número 26. Eu acredito que, em última análise, a função do líder é de espalhar esperança. O líder precisa espalhar esperança. Não é desconhecer a realidade, mas olhar para além da realidade e apontar para a esperança. Já há gente demais plantando e disseminando a desesperança. Portanto, eu estou aqui imbuído da convicção pessoal de que, como líder, é meu papel, é meu dever, é minha obrigação espalhar a esperança. O nome que o livro recebe, o livro de Lamentações, na verdade significa choro em alta voz. E embora o nome de Jeremias não apareça neste livro, que segue ao livro que aí sim tem o seu nome, o livro de Jeremias, embora o nome dele não apareça, há uma concordância bastante significativa entre os teólogos de que, de fato, Jeremias foi um instrumento humano que Deus usou para eternizar este livro que entra para o cânon, para o grupo dos livros sagrados, como sendo o livro de Lamentações, que nós associamos como sendo Lamentações de Jeremias. Isto porque, além da circunstância histórica, do conteúdo da mensagem, e também do fato de que Jeremias era conhecido como um escritor de lamentações. Lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 35, eu espero que você possa me acompanhar na sua Bíblia. Segundo livro de Crônicas, capítulo 35, e no versículo 25 nós lemos assim: E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações, até o dia de hoje, porque as deram por estatuto em Israel, e eis que estão escritas na coleção de lamentações. Eu quero que você entenda, prezado ouvinte, que está nos acompanhando, já somos aí em torno de 180 pessoas, que nenhum outro livro da Bíblia traz tantos lamentos quanto este livro. Na verdade, o livro de Lamentações é como, por assim dizer, um cântico fúnebre, um cântico de tristeza. É como quem busca registrar um cortejo fúnebre, tomado de muita tristeza, em razão, no caso específico, do que havia acontecido com a bela cidade de Jerusalém. Se você me acompanhar aqui no capítulo 2 e no versículo de número 15, nós encontramos o seguinte na Bíblia Sagrada: Todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém, dizendo: É esta a cidade que era chamada a perfeição da formosura, o gozo de toda a terra. Ou seja, a situação de Jerusalém era de abatimento, em razão do fato de que no ano de 586 a.C., ela foi invadida pelo exército da Babilônia, o exército que pertencia ao reinado da Babilônia, cujo rei era Nabucodonosor.
O fato se deu no ano de 586. E Jeremias, que vivia nesta época, ele foi testemunha, ele viu, ele presenciou, ele experimentou na sua pele o que estava acontecendo com a cidade de Jerusalém. Ele diz, por exemplo, no versículo 1 do capítulo 3, que acabamos de ler, ele inicia dizendo: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Jeremias escreveu, portanto, enquanto os fatos se processavam. Na verdade, nós precisamos entender que Jerusalém estava vivenciando o juízo de Deus. Juízo este que foi anunciado há 800 anos antes deste fato se concretizar. O Senhor usou, lá no livro de Josué, o servo dele, para olhar à frente, 800 anos antes, 800 anos depois, para dizer o seguinte, que está no livro de Josué, capítulo 23, versículos de número 14 e de número 15, que dizem assim: e eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus, todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. E será que, assim como sobre vós vieram todas estas boas coisas, ou seja, o povo acabara de entrar na terra prometida, e Josué conclama o povo a andar em fidelidade, andar em retidão, anunciando o quê? Em havendo a rebeldia, em havendo a desobediência, de alguma forma, Deus manifestaria o seu juízo, como de fato aconteceu 800 anos depois de Josué ter falado. Prossegue o versículo 15. E será que assim como sobre vós vieram todas estas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a terra que vos deu o Senhor vosso Deus, quando traspassardes o concerto do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes, e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis e de sobre a boa terra que vos deu. Josué olha para o povo e conclama o povo a andar em fidelidade, andar em retidão, não se inclinar, não construir ídolos, não construir objetos de adoração, dizendo de forma muito clara que a rebeldia, que a desobediência traria consigo as consequências, como de fato aconteceu 800 anos depois, no tempo de Jeremias, no ano 586 antes de Cristo. O fato se deu, Nabucodonosor invade, cerca a cidade de Jerusalém por 18 meses. As pessoas não podiam sair, não podiam entrar. De certa forma, era aquilo que hoje a gente chama de um isolamento social. Só que lá as circunstâncias eram diferentes daquelas que nós vivemos hoje. 18 meses, por 18 meses toda a cidade cercada. E nessa circunstância de isolamento lá do tempo de Jeremias, o povo começou a viver uma situação de grande calamidade, uma situação de perplexidade, uma situação tão caótica como é descrita aqui no capítulo 4 de Lamentações, nos versos de número 8 a 10. Eu lhe convido a acompanhar comigo. Para termos uma ideia do que estava acontecendo, a que ponto o povo de Deus estava vivendo de calamidade, de situação caótica, olha o que diz o texto de Lamentações, capítulo 4, verso 8. Mas agora
escureceu-se o seu parecer mais do que a fuligem, não são reconhecidos nas ruas, falando dos nobres que estavam na miséria, igualados a todos os demais daquela cidade. A sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se, tornou-se como um pau. Preste bem atenção agora. Os mortos à espada são mais ditosos do que os mortos à fome. Estes se esgotam como traspassados por falta dos frutos dos campos. Agora olha o quadro caótico daquele tempo. A cidade cercada, como disse, 18 meses. Muitos já tinham sido levados cativos. O caos se abateu sobre Jerusalém. E veja a que ponto chegou a situação caótica daquele momento, no versículo 10. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, que lhe serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. É exatamente isso que a gente leu e entendeu. A fome era tanta, o quadro era tão caótico, era tão tenebroso, era tão triste, que muitas mães cozeram, assaram seus próprios filhos para deles se alimentarem. Creio que nós não temos a compreensão, a dimensão clara e nem próxima do que isto representa. Era uma situação de pânico, era uma situação de caos. E em meio a essa situação caótica, Jeremias se levanta e diz: bom é ter esperança. Eu quero retirar desse texto pelo menos 3 atitudes que nós precisamos ter. 3 atitudes. Mas dizendo ainda que, de modo geral, nós somos levados a lidar com o caos de muitas maneiras que não são construtivas. Há pessoas que se tornam depressivas. Eu me lembro de ter lido e ter estudado que lá no ano de 1929, uma crise financeira que se abateu sobre o mundo inteiro com a quebra da Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos, era uma quinta-feira, e aquela data entrou para a história como a quinta-feira negra. 1929, pessoas que foram dormir milionárias acordaram pobres. Gente que foi dormir com muito dinheiro guardado e no dia seguinte, com a quebra da Bolsa de Valores, acordaram na miséria. A situação foi tão trágica, foi tão depressiva, que a história nos dá conta de que muitas pessoas enlouqueceram e muitos se suicidaram. É uma forma equivocada, sem dúvida, de lidar com o caos. Mas aqueles que lidam com o caos, tornando-se pessimistas. É verdade que talvez ainda piore muito antes de melhorar. Mas é preciso que nós olhemos para além da possibilidade de piorar e olharmos para além da nuvem negra e vermos o fato de que, por mais densa que seja a nuvem, por mais alta que seja a montanha, um dia o vale vai se apresentar, o sol vai brilhar. Isso se chama ter esperança. Aqueles que se tornam trágicos, aqueles que se tornam derrotados, aqueles que só veem o quadro sem qualquer perspectiva de melhora. Eu quero dizer e relembrar o que dissemos domingo passado, não é? Analisando aquilo que Davi disse no Salmo 57, né? A sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Agora observe no texto de Lamentações que Jeremias, conquanto tenha sido testemunha do que estava acontecendo,
Ele não era como quem olha para trás e vê uma história que já passou. E ele não está aqui falando como quem está profetizando de algo que vai acontecer. Ele estava dentro da história. Ele fazia parte da história. Ele presenciava o que estava acontecendo ali. As mães, como ele mesmo diz, que estavam cozendo seus filhos para deles se alimentarem. Um quadro de fome que nós no Brasil não conhecemos. Mas em meio a tudo isto, ainda assim, Jeremias diz, no verso de número 26, bom é ter esperança. Bom é ter esperança. Para você que está me ouvindo, para você que está vivendo uma situação pessoal, um quadro caótico na sua vida pessoal, para você que está, como eu, né, perplexo com o fato de que em pouquíssimo tempo o mundo todo foi afetado por uma pandemia. Para você que está vivendo uma situação pessoal, para você que está vivendo uma situação na sua família, para você que está vivendo algum outro tipo de conflito que tem lhe deixado perplexo, eu quero evocar a palavra de Deus na instrumentalidade de Salomão para lhe dizer, bom é ter esperança. Nós temos Jesus. A morte de Cristo não é o fim da história. Se o Evangelho tivesse o seu ponto final na sepultura, Jesus não teria sido uma pessoa melhor do que qualquer outro líder religioso que já passou pela história da humanidade. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo, que está me acompanhando nesse momento, que a história do Evangelho não termina na cruz, mas termina no túmulo vazio. Jesus ressuscitou e está vivo. Nós temos esperança. No texto de Lamentações, há 3 verdades que nós precisamos ter em mente. Bom é ter esperança. Em primeiro lugar, nós precisamos nos lembrar das misericórdias do Senhor. Precisamos nos lembrar das misericórdias do Senhor. Lá no versículo de número 21, Jeremias diz assim, entretanto, disto me recordo e, portanto, tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ou seja, nós precisamos nos lembrar daquilo que jamais deveríamos nos esquecer. As misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O Deus a quem nós servimos é Deus misericordioso. É um Deus compassivo. É um Deus que tem piedade. Portanto, nesse momento que o mundo todo enfrenta e que os servos de Deus em todo o mundo estão sendo conclamados a orar, nós falamos com um Deus que é misericordioso, que olha para a nossa miséria com um olhar de compaixão. E Jeremias, naquele quadro caótico, ele está dizendo às pessoas do seu tempo, e a palavra se eterniza e nos alcança hoje. Bom é ter esperança, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas são novas a cada manhã. A cada manhã, grande é a tua fidelidade, diz o versículo de número 23. Então essa é a primeira verdade que a gente precisa ter em mente. Nesse tempo caótico, nesse tempo em que
todas as falas são no sentido de alimentar o desespero. Parece que as pessoas estão assustadas e de fato estão, temerosas, e aquilo que é um problema sério, o medo o potencializa e o torna muitas vezes mais sério. Então nós precisamos aquietar o nosso coração, precisamos nos firmar nessa verdade tremenda, precisamos nos lembrar das misericórdias do Senhor. Significa dizer que a gente precisa lembrar aquilo que Deus já fez no passado, na história do seu povo, na sua história, na minha história, na sua vida, na vida da nossa comunidade. Não permitamos jamais que as dificuldades do tempo presente apaguem as vitórias vividas no tempo passado. Nós precisamos ter esperança, lembrando das misericórdias do Senhor. Se eu estivesse na igreja, eu ia perguntar quantos estão comigo até aqui. Mas como isso não é possível, eu faço a pergunta e você registra dizendo amém. Ok? Quantos estão comigo até aqui? Elisiana, Valéria Barreto, Edivânia, André Figueiredo, Tatiana Assunção, Roberto, Lucelena e tanta gente está pipocando de amém, né? Vamos manter isso no nosso coração, amados. Vamos manter essa viva chama no nosso coração. Nós temos o dever nesse mundo caótico de sermos mensageiros de esperança. Não servimos a um Deus qualquer, é o Senhor dos exércitos, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas há uma segunda verdade, tanta gente dando amém, tanta gente, Marilene Bronzato, Mônica Edilson, Janaína, Regina Lúcia, Ângela Ferraz, Tiago Santos, está todo mundo dizendo amém. Pedro Paulo, amém. Nós temos esperança porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Mas a segunda verdade que eu quero destacar nesse texto maravilhoso, nós precisamos ter esperança e precisamos aprender a esperar no Senhor. Eu leio nos versos 24 e 25, lembrem-se que Jeremias está num quadro caótico. E ele diz assim no versículo 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, ele não está dizendo eu vou me matar, eu vou me deprimir, eu vou viver resmungando, eu vou cometer um suicídio emocional, ou seja, um indivíduo que vai perdendo aos poucos a vontade de viver. Mas ele, no meio da situação caótica, fala da misericórdia do Senhor e, em segundo lugar, ele diz no verso 24, a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. É bom ter esperança. É bom esperar sabendo quem é o Deus em quem nós confiamos. Eu acredito pessoalmente que situações como esta servem para testar a robustez das nossas convicções. Se estivermos servindo a Deus por conta das circunstâncias, a nossa fé sucumbe em razão de que as circunstâncias nos são desfavoráveis. Mas se nós estivermos servindo a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele faz, se nós estivermos servindo a Deus na convicção de quem é o Deus a quem nós servimos, sem dúvida alguma, nosso coração há de ser tomado por uma doce, serena paz. A paz, como disse Paulo escrevendo aos Filipenses,
A paz de Deus que excede a toda compreensão, todo entendimento. Então, nós precisamos ter esperança, precisamos aprender isso, a esperar na misericórdia de Deus, lembrar-nos das misericórdias de Deus, aquilo que Ele já fez na nossa vida. Não é a primeira vez que o mundo vive uma pandemia. Nesse momento, potencializada pelos meios de comunicação que nos colocam dentro da cena. Essa não é a situação pior que o mundo já enfrentou. Seguramente muitas pessoas vão morrer, mas também não será a situação que terá ceifado mais vidas. Outras situações já foram vividas, só que no tempo passado não havia tecnologia que nos colocava dentro do problema. E ter conhecimento do problema, ele vem para dentro da nossa casa, para dentro da nossa sala, para a palma da nossa mão que segura um celular. Nós precisamos ser portadores da mensagem de paz, lembrando-nos das misericórdias do Senhor, aprendendo a esperar nele. E por fim, e em último lugar, nós precisamos sermos promotores da esperança, escondendo o nosso rosto no pó. Alguém disse que por mais longa que seja a noite, o sol volta sempre a brilhar. Por mais longa que seja a noite, o sol volta sempre a brilhar. Esse é o momento para nós aprendermos, ou reaprendermos, ou de fato até mesmo aprendermos o significado daquilo que Jeremias diz no versículo de número 29. Esconda o rosto no pó. Talvez ainda haja esperança. A ideia de colocar o rosto no chão, no contexto do Antigo Testamento, trazia consigo o sentimento de absoluta impotência, o sentimento de absoluta finitude, colocar o rosto no pó, o sentimento de quebrantamento, de humilhação, mas também o sentimento de quem coloca o rosto no pó diante do Deus que pode todas as coisas. Eu creio firmemente que essa situação que o mundo enfrenta pode se constituir na oportunidade de um grande e talvez o último avivamento que o mundo há de vivenciar. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Nós precisamos aprender a colocar o rosto no pó. Precisamos aprender o sentido de humilhação, de compreensão da nossa finitude. Vejam que nesse quadro que afeta o mundo inteiro, vai o rico, vai o pobre. Ainda hoje, noticiário sinalizando que a realeza britânica, Príncipe Charles, também foi diagnosticado positivo. Ou seja, não há qualquer pessoa que esteja blindada, que esteja para além da possibilidade. A situação, ela socializa, ela iguala todas as pessoas. O rico, o pobre, o famoso, o indigente, a pessoa brasileira, americana, asiática, europeia, gente de país de primeiro mundo, gente de país de terceiro mundo, gente de país desenvolvido, gente de país subdesenvolvido, homens, mulheres, gente que frequenta a mídia, que tem seu nome conhecido no país de origem e às vezes até em vários países, aquele que só é conhecido na sua casa e às vezes até nem na sua casa. Significa dizer que todos nós somos absolutamente iguais e precisamos fazer o que Jeremias disse. Esconda o rosto no pó. Irmão querido, você que está me ouvindo agora,
Eu sei que há um sentimento, uma preocupação. Será que estamos vivendo um momento escatológico? Pessoalmente, eu creio que sim. Mas quando Jesus fala de pestes, ele diz que não é o fim, é o início. É o início das dores. Que esse seja o momento para nós reavaliarmos a nossa vida de oração. Que esse seja o momento para que nós mergulhemos na presença de Deus. Seja o momento para você se voltar para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos e orar. Porque disse Jeremias, esconda o rosto no pó. Talvez ainda haja esperança. Eu creio que há esperança. Há esperança. Há esperança. E nós vamos, então, finalizar essa transmissão orando por pessoas que estão aqui nos acompanhando, Lucimar, Newton, Tatiana Assunção concordando, dizendo eu creio, Joel Cavalcante, não é? Tanta gente. Esse é o momento de nós clamarmos, gente. Para que um avivamento venha sobre o povo do Senhor. Vai passar. Eu fico pensando, e quando passar? Será que muitos de nós vamos voltar à mesmice? Jamais me esquecerei, o ano de 1995. Tive o privilégio de visitar Cuba. Eu vi um país degradado, na miséria. Eu vi um país que não contava com tecnologia, carros velhos, caindo aos pedaços, casas degradadas, que apontavam e sinalizavam para um tempo áureo que aquele país viveu. Eu estava na cidade de Havana, visitando aquela cidade, passando ali 10 dias, primeira equipe de brasileiros que teve a oportunidade de entrar em Cuba para trabalho missionário. Mas eu jamais me esquecerei, vendo aquela dificuldade, aquela carência que aquele povo cubano tão amoroso nos acolhendo. Eu fiquei na casa de um casal, do pastor de uma das igrejas ali. Eu jamais me esquecerei, vendo aquela igreja, médicos, psicólogos, gente letrada, gente culta, mas vivendo na miséria, na carência, na falta, por causa do embargo imposto àquela nação. Mas eu jamais me esquecerei quando a esposa daquele pastor, numa conversa que tivemos, ela disse assim: agora que o nosso país está na carência, os nossos jovens oram, a igreja ora, há fervor no coração do nosso povo. Mas ela disse assim: eu temo que quando tudo isso passar, passando leve consigo o fervor, o ardor, a dedicação, o desejo de buscar a Deus. E nesses dias, eu fiquei pensando, meu Deus, isso vai passar. E quando passar? Portanto, eu quero muito encorajar você, irmão. Nós já vamos encerrar. Vamos encerrar nossa transmissão. 75 minutos de transmissão. Eu confesso que eu não esperava que fosse tanto. 194 pessoas acompanhando aqui. Mas a minha oração é de que o Espírito Santo, com poder e muita graça, incendeie a igreja de Jesus Cristo, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Porque é válido o que está na palavra quando diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar,
se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É válida essa palavra ainda para hoje. Não é uma palavra com prazo de validade vencida, não. É para hoje. É para hoje. E nessa hora, nós vamos orar, já finalizando a transmissão desse momento de culto. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, o privilégio de falar para tanta gente aqui dando amém. Amém, Senhor. Claudimar, Lidiane, Maria Heloísa, Richardson. Você concorda que a gente precisa de um derramamento como nunca vivido nesse país, na vida dos crentes, num tempo em que a igreja evangélica tem sido objeto de vergonha, tem sido objeto de gracejos, pastores têm sido objetos de piada. Nesse tempo em que o evangelho tem sido feito negócio, eu creio que nós precisamos de um avivamento do céu. E tudo começa com o rosto no pó. Não há um só grande mover de Deus que tenha sido iniciado com o rosto no pó. Põe a boca no pó. Esconda o rosto no pó. Talvez ainda haja esperança. Vamos orar, finalizando esta transmissão. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que essa situação que parou o mundo inteiro, Senhor, que isso gere em nós, teus servos, uma perspectiva diferente, Senhor. Livra-nos de fazermos parte do coro dos desesperançados. Livra-nos de sermos portadores da derrota. Livra-nos de fazermos coro com o ímpio que não só fala do pior, mas às vezes espera o pior. Nós temos esperança. Eu quero pedir, Deus, que isso inflame os nossos corações. Mais uma vez, dá sabedoria ao nosso presidente. Dá sabedoria aos governantes para que tenham ações sábias nesse momento crítico, de forma muito especial, respaldados pelo que a Escritura, na carta de Paulo a Timóteo, nos ensina. Queremos orar por aqueles que exercem autoridade sobre nós, a começar pelo presidente da República Federativa do Brasil, o senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente eleito. Dá sabedoria àquele homem, a toda a sua equipe, porque se ele errar, todos nós perdemos. Se ele acertar, todos nós ganhamos. Mais uma vez, abençoa os profissionais de saúde. Abençoa a tua igreja de forma especial, a Segunda Igreja Batista de Barra do Piraí, que ontem tive o privilégio de completar 41 anos de liderança à frente desta igreja, Pai. Obrigado, Senhor. Que o teu povo seja mais do que nunca unido. E quando formos liberados para voltarmos à reunião pública, nós possamos superlotar o templo com júbilo de alegria, Senhor. Esse é o nosso pedido. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Lembrando, já finalizando a nossa transmissão, que domingo que vem estaremos de volta no culto da manhã,
às 10 horas e 15 minutos e à noite às 19 horas. Domingo, estamos seguindo o horário da nossa reunião lá na igreja, às 10 horas e 15 minutos na parte da manhã e às 19 horas em ponto no culto da noite. Que Deus a todos abençoe. Mais uma vez, eu quero citar aqui vários que estão deixando sua mensagem: Dulcilene, Selma, Fernanda Domiciano, Lúcia Chagas, Richardson, Levi, Jambres, Dilce, André Figueiredo, e são tantos que Patrícia Reis, que não dá para a gente citar. Ideil, Ildenir Porto, Léa Soares, Alessandra, Samanta, Camila, Nelson, lá de Vassoura, nosso irmão Nelson Bizarro, Valdir Santiago, tanta gente. Amados, Deus abençoe. Deus abençoe. Aqui alguém dizendo que fez Anderson Silva e Simone, completaram 18 anos de casado. Deus abençoe, querido casal. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Enfim, a gente precisa encerrar, né? Se você puder se inscrever, quem ainda não fez, isso facilita para futuras transmissões. E se você puder se inscrever, e enfim, vai ser muito legal. Gente, eu tenho que encerrar. Deus abençoe e até o próximo encontro, querendo Deus. Lembrando que é bom ter esperança. Curta o vídeo, esse joinha, curta o vídeo, vai ser muito legal. Deus abençoe. Até o próximo encontro.